Olha o parágrafo 1º. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, tá? Antigamente, a gente não tinha esse parágrafo 1º. A gente tinha só o parágrafo único aqui, ó. A prisão também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, tá? Então, em 2011, a gente teria esse parágrafo único que virou o parágrafo 1º. Ó, é a mesma redação, igualzinha. Ela não vai mudar praticamente nada ou nada aqui, né? Exatamente. Ele não muda nada. Descumpriu uma medida cautelar, você vai poder ser preso. Isso comum, já acontecia antes, tranquilo. O que mudou então, Rodrigo? O parágrafo 2º. Esse é muito, muito importante para os seus pedidos de liberdade, para você colocar dentro da sua fundamentação. A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada. Colocou-se aqui a exigência. Claro que motivado e fundamentado é a mesma coisa, são sinônimos, tá? Mas ele quis trazer com ênfase aqui o legislador. Em receio de perigo e existência concreta de fatos novos, isso aqui vai ser muito importante porque a gente vai falar lá embaixo, tá? De fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Nós estamos falando sobre fatos novos ou contemporâneos. O magistrado não pode mais falar para você o seguinte: olha, eu mantenho a prisão do réu. Quando você faz um pedido de liberdade, o juiz não pode, na hora de não aceitar o seu pedido, falar o seguinte: mantenho a prisão do réu pelos fundamentos já expostos no momento da decretação da prisão preventiva. Ele não pode fazer isso mais. Por quê? Porque a decisão que decretar a prisão preventiva, e aqui você pode ler a decisão que decretar, eu até vou colocar aqui, ó, entre parênteses, né, uma observação minha, ou manter, tá? Tanto faz. Isso aqui é uma observação minha, mas que decretar ou manter. Vou até colocar em caps lock aqui, para não confundir depois o material. A prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Então, eu, juiz, não posso mais usar uma decisão que eu dei lá atrás para motivar a continuidade da prisão. Eu vou ter que explicar o porquê que hoje aquele fato lá de trás ainda persiste. Ou porque existe um fato novo. Olha, de dentro do presídio, o réu está ligando e ameaçando vítimas. Então, por isso, eu vou manter a prisão dele. Ou vou decretar a prisão dele. Isso é um fato novo que ainda não estava ali dentro do processo. Ou fatos contemporâneos. Olha, a vítima ainda teme por sua vida. O réu solto pode vir ainda a buscar a vítima por uma retaliação. O processo ainda não acabou. Ainda existe o perigo desse réu que tem um poder aquisitivo muito grande de fugir. Não importa, tá? Ele precisa justificar nesse fato novo ou contemporâneo. Precisa achar um fundamento para manter essa prisão. Ele não pode falar, olha, aquele lá de trás. Esse é o grande pulo do gato aqui que a gente vai conectar lá embaixo, tá? Então essas duas palavras, fatos novos ou contemporâneos, elas são o que você mais queria ver na lei aqui e que está aqui agora. E que às vezes as pessoas esquecem de utilizar, tá? No caso concreto. Não coloca isso, mas você vai precisar colocar isso. Rodrigo, e se o juiz não colocar, não motivar, não colocar que ele já motivou lá atrás, o que eu faço? Você vai juntar uma mãozinha assim, vai olhar para cima e falar, era o que eu queria. Porque você vai poder subir, claro que você queria liberdade, mas você vai poder subir o seu pedido para os órgãos superiores com outras teses que talvez sejam até mais fortes do que essa inicial que você estava utilizando.